Bom, então, na aula passada a gente falou um pouco sobre o exame complementar um, a gente comentou, discorreu alguns pontos referente a hemograma e coagulograma, e agora a gente vai fechar essa aula falando um pouquinho sobre exames sorológicos e bioquímicos. A gente sabe que os exames sorológicos, eles visam avaliar no plasma sanguíneo do paciente a presença de proteínas séricas com atividade imunológica. Essas proteínas imunológicas ativas denominam-se imunoglobulinas ou anticorpos. Acredito que a gente está um pouco é, cheio dessa informação, né, por conta da Covid, então tem muita informação de forma muito objetiva, médicos, infectologistas têm explicado à população de um modo geral é, a interpretação dos exames sorológicos, mas a gente vai pontuar alguns que são solicitados na rotina diária dos pacientes com morbidade e com doenças infecto-contagiosas. Outro segmento que a gente também vai falar é com relação aos exames bioquímicos, que muitas vezes a gente precisa saber até para ter um perfil geral, global, dos pacientes sistemicamente comprometidos. São exames que são mais solicitados na clínica diária de pacientes especiais, por exemplo, e alguns pacientes que têm um manejo difícil de tratamento de comorbidades que a gente também solicita. Confesso para vocês que na rotina da odontologia diária, esses exames especificamente, eles não são prescritos com rotina. De fato, a gente faz essa prescrição quando tem indicação, obviamente, e mais nesse grupo de pacientes, quando a gente muitas vezes trabalha com estomatologia, aí vê bastante paciente com doença infecto-contagiosa ou suspeita de, né? E pacientes especiais, né? Pacientes que têm muitas vezes um manejo difícil para alguma comorbidade, a gente geralmente tem que lançar mão desses exames para que a gente consiga é, proporcionar um melhor tratamento, um tratamento odontológico com mais segurança, até para nos prevenir os bioquímicos das emergências médicas, né, em consultório. Então, eu vou falar para vocês sobre muitos que são utilizados para de fato a gente ter em mente e poder utilizar quando for indicado necessário. Então, um exame bioquímico muito usado é o exame de glicose, e a gente tem categoricamente três performances para fazer esse exame, né, solicitar esse exame, ou até mesmo executar esse exame, que é, por exemplo, o exame de glicemia de jejum, né, que é um exame bastante utilizado, principalmente quando a gente tem manejo dos pacientes diabéticos, diabéticos tipo 2, e muitas vezes pelo médico é utilizado como critério diagnóstico para o diabetes ou para pré-diabetes, né? A gente tem, por exemplo, uma escala vinculada à normalidade desse exame. Então, o ponto de corte geralmente é 100, 99, 98, a depender, por exemplo, dos critérios adotados pela Sociedade Brasileira ou Internacional de Diabetologia, também pela Sociedade Brasileira Internacional de Síndrome Metabólica. Então, depende muito do critério que é usado para o ponto de corte de 100 miligramas como sendo o limite que a gente tem ali como valores de glicemia normal. Mas, obviamente, vai depender do tempo de jejum que o paciente faz, depende também da forma automatizada que o exame é lido. Então, quando a gente geralmente vai interpretar um exame, a gente tem que sempre olhar a forma automatizada e o valor de normalidade vinculada para aquele teste. Né? Obviamente que o padrão ouro que é vinculado é esse número de 100 miligramas por decilitro, para normalidade, é, de 100 a 125 é indicado pré-diabetes, e muitas vezes 126 acima são compatíveis com diabetes. Deve ser sempre repetido para confirmação de diagnóstico. Muitas vezes esse exame isolado ele não é confirmatório. Muitas vezes o médico lança mão de outros mais específicos, por exemplo, o pré-prandial, o TOTG, né, o teste oral de tolerância à glicose, para se fazer um diagnóstico mais robusto, mais específico do diabetes. Às vezes o exame isolado está muito vinculado ao paciente não fazer o jejum, às vezes naquele período ele ingeriu muito carboidrato, isso também pode interferir. Então,
muitas vezes os médicos, né, utilizam exames mais sensíveis. Mas numa avaliação global do paciente que já faz uso de medicação para diabetes, ou os indivíduos que têm uma anamnese mais direcionada, perdeu peso, urina bastante, que a gente pensa num diabetes ali para diagnóstico, é o exame que cabe bem, a gente pode indicar. Para os pacientes que fazem uso de antidiabéticos, né, das medicações, para deixar aquela glicemia em taxas normais, o exame mais solicitado para eles, ou que fazem dieta, por exemplo, controle de dieta, é a hemoglobina glicada ou glicosilada, que é a hemoglobina que está ligada a, ou glicada à hemoglobina, que se ligou de forma irreversível. Como a hemácia, que vai estar ligada a essa hemoglobina e posteriormente a essa glicose, tem um tempo de vida mais ou menos de 90 dias, a gente pode analisar essa glicemia média por um período de 3 meses. Isso é muito interessante, porque para os pacientes que fazem uso dos medicamentos e também fazem dieta constante para controlar o diabetes, muitas vezes naquele período que ele vai dar 3 dias, uma semana, que ele vai fazer o exame, ele fecha a boca, ele cumpre a dieta. Aí muitas vezes a glicemia de jejum vai dar legal. Mas para a gente saber que durante aqueles 3 meses, tanto que ela vai avaliar a dieta nesse período por conta dessa forma irreversível que se liga da glicose com a hemoglobina, a gente pode, num período de 3 meses, saber de fato se ele cumpriu a risca, a ingestão inadequada do carboidrato. Então, é um exame que consegue, de fato, permitir e validar a prescrição da dieta, ver se aquele paciente tem aderência à dieta e faz o uso da medicação, né, e da dieta segue a risca, né? E porque isso é muito grave, principalmente para os diabéticos, ficar nessa cerclagem de aumentar a glicemia, diminuir a glicemia, isso é muito ruim, né, para eles, principalmente quando eles têm a hipoglicemia. Então, muitas vezes a gente utiliza esse exame para ter esse entendimento daquele período fracionado de 3 meses, né? Principalmente nos que são diabetes tipo 2. E muitas vezes no atendimento, quando a gente tem um paciente que faz uso, por exemplo, de hipoglicemia, de do hormônio, né, de insulina, ou seja, tem diabetes tipo 1 e que tem níveis de glicose oscilante a depender do horário do dia, ou é um paciente que tem um diabetes um pouco descontrolado, muitas vezes o serviço tem que ter a glicemia capilar para fazer aquela medida no período que vai fazer a intervenção, principalmente os pacientes que vão ser operados cirurgicamente. Então a gente utiliza a glicemia capilar, que ela vai medir a glicemia periférica, né, do indivíduo naquele período específico de tempo. E muitas vezes ele é indicado nesses pacientes mais graves, né, diabetes tipo 1, que fazem uso da insulina, para ver se o esquema terapêutico de insulina está adequado e para saber se eles não estão cursando com hipoglicemia. Né? Porque muitas vezes, quando a gente faz cirurgias e a gente sabe que a glicose está muito vinculada a sobrecarga de estresse, né, nervosismo, que ela tende a ficar oscilante, e muitas vezes a gente tem que lançar a mão desse exame aqui de glicemia capilar para ter uma segurança quando a gente tem um paciente que tem um perfil mais refratário de tratamento ou faz esquema de insulina 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, que é um paciente que tem um diabetes mais de difícil controle. Então, para eles, porque a gente não quer que ele faça crise hipoglicêmica, né? Porque é muito ruim. Essa crise hipoglicêmica pode desencadear outros fenômenos, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, AVE, né, acidente vascular encefálico, outras alterações. Então, a gente usa a glicemia capilar como uma medida temporal quando eu tenho um estresse mais habitual desse perfil de paciente que faz uso da insulina ou que tem um diabetes um pouco descontrolado. Então, dessa forma, eu consigo pedir e solicitar esses exames para ter esse entendimento do paciente especificamente que tem diabetes ou uma suspeita de, né? Então, a gente pontua
a indicação desses exames, a depender desse perfil que eu ilustrei para vocês agora na explicação. Outros exames bioquímicos são utilizados também com rotina, né, para indicação específica de algum grupo de pacientes. Aí a gente tem que lembrar, por exemplo, da gama de exames que são utilizados, por exemplo, para o paciente hepatopata, que tem os seus específicos, para o paciente nefropata, né? Para o paciente que tem obesidade mórbida, ou tem obesidade ou sobrepeso, né? Para os pacientes que têm doença cardiovascular. Então, quando a gente for tratar do manejo desses pacientes, aí eu vou pontuar para vocês quais exames são solicitados. Eu já mandei previamente, num PDF para vocês, algumas dicas de quais são utilizados a depender da categorização de comorbidade que o indivíduo tem. Né? Ou quando a gente, por exemplo, quer fazer intervenção em ambiente de centro cirúrgico, fazer eletiva odontológica de paciente especificamente que precisa de risco cirúrgico. Eu também coloquei lá para vocês darem uma checada para vocês verem quais os exames que geralmente são solicitados. A checagem dos exames, por exemplo, pré-cirúrgico, para fazer internação do paciente, né, ou para fazer cirurgias eletivas em centros cirúrgicos, o risco cirúrgico, muitas vezes a gente solicita, mas quem avalia com maior detalhes é o cardiologista, porque ele vai dar o risco cirúrgico baseado no ASA, né, naquela classificação internacional de anestesiologia, que ele vincula em relação a esse risco cirúrgico, a esses exames e comorbidades que o paciente possa ter, ao risco que ele tem para anestesia. Então, geralmente a gente faz uma coisa mais combinada, né? Uma coisa mais em parceria com o médico. Mas eu coloquei lá para vocês que são exames bem específicos e que de fato a gente só vai utilizar se militar nessa área, que não é o nosso olhar da disciplina especificamente, né? Mas coloquei lá para vocês como informação. Já a sorologia, os exames sorológicos, para leitura, acho que vocês também já viram e observaram isso, que geralmente ele vem uma anotação, né, vinculado ao resultado daquele exame, então ele pode vir como reativo ou reagente, ou não reativo ou não reagente. E o que é que isso quer dizer? O exame reativo significa que esse paciente teve ou tem contato com o agente causal, né, com o antígeno. Já quando o exame não é reativo, significa que o paciente não teve contato ou que a quantidade de antígeno não foi suficiente para desenvolver a doença em si, né? Então, tem essa interpretação mais rápida, que geralmente os testes de ELISA indicam isso. Hoje, esses exames já têm uma performance maior, porque muitas vezes eles cursam com reatividade, mas eles também indicam o tempo de doença que o paciente tem. Se ele cursa com a doença presente no momento, se ele tem a doença aguda, né, manifestando ali, ou se ele teve contato, né, com aquele fato em si. Então, geralmente hoje os exames sorológicos, os testes rápidos também podem estar vinculados com a tipagem da imunoglobulina, que é o que a gente chama de IgG e o IgM, né, são bem utilizados. Vale lembrar que o IgM vai identificar a doença aguda, a doença num curto período de tempo, né, então a pessoa está cursando, padecendo com a doença, enquanto que o IgG cursa que ele já teve contato, então ele é mais reativo de modo geral. Então, isso que quer dizer mais ou menos esses exames. Então, a depender do que a gente investiga, a gente pode estar solicitando categoricamente se é reativo ou não reativo, se é reagente ou não reagente, ou especificar isso, o tempo que está cursando a doença. Então a gente usa isso para algumas doenças. No Covid a gente usa bastante, né? Atualmente. Mas obviamente que essa sorologia ela vai estar muito indicada e a depender das manifestações que a doença tem. E vai se manifestar através desses três fatores básicos, que é a concentração do inócuo, o grau de infectividade que tem, também ali presente, e se aquele sistema imune do hospedeiro, ele de fato vai produzir anticorpos. Então,
essa sorologia está muito vinculado, né, à soroconversão, o quanto de infectividade é aquela cepa que vai infectar o indivíduo, né, e essa concentração também. Então está muito vinculado a esses três aspectos básicos. Outras coisas que podem favorecer é, esses exames sorológicos são os tipos de reação que pode acontecer. Então, a gente tem as reações de aglutinação, de precipitação e fixação do complemento. Isso está muito vinculado ao tipo de técnica, automatizado ou não, aos kits que são usados, né, para se fazer essas reações. Hoje a gente tem, por exemplo, os kits de ELISA, que são muito potentes, que têm, de fato, uma performance diagnóstica muito positiva, né, muito boa para diagnósticos. Mas no passado se utilizava muito esses tipos de reação aqui para, de fato, a gente obter dados com relação à sorologia de algumas doenças, principalmente essas doenças parasitárias que têm esses comprometimentos de ordem de saúde pública, né? Contaminação de ordem de saúde pública. Então, quais seriam os principais exames solicitados e odontologia vinculados à sorologia? Então, a gente tem, por exemplo, sífilis, toxoplasmose, a mononucleose, a blastomicose e a leishmaniose. E também a hepatite. São os principais, né? Que a gente vincula. E também a sorologia para doença, né? Para síndrome da imunodeficiência adquirida ou propriamente infecção por HIV, né? Porque uma coisa é diferente da outra. Então, para a gente lembrar da sífilis, quais são os mais solicitados, né? A gente tem uma série deles, já exames mais ultrapassados, mas os que mais são utilizados para diagnósticos, a depender é, da fase de sífilis que está sendo vinculada àquela hipótese diagnóstica. Então, a gente tem, por exemplo, tanto para a doença primária, né, para a fase primária, e também para profilaxia de tratamento desse indivíduo para ver se a medicação foi efetiva, a gente tem esse principal exame que é o VDRL, e muitas vezes, quando os casos de VDRL dá falso positivo, falso negativo, a gente lança a mão de um exame bem específico, que usa jamais a fluorescência, que é um exame que a gente chama treponêmico, que é o FTABS. Então, quando a gente tem um exame que não está muito bem especificado aqui, a sorologia, né, a quantificação de anticorpos não dá suficiente, né, a titulação que a gente chama, a gente muitas vezes lança a mão do específico, que é o treponêmico, que é o FTABS, que muitas vezes solicitado em fases mais de sífilis secundária e terciária. Professor, Oi. esse FDA ele é mais sensível? É É, isso? bem mais específico que específico e sensível, né? Porque são coisas diferentes também, né? Que esse VDRL. O VDRL ele é mais para aquele diagnóstico primário de fase aguda, primária, e quando os pacientes tomam a medicação, né, os antibióticos, né, geralmente as penicilinas, para a gente secar se a titulação diminuiu da infecção que ele tem primária ali. Porque quando ele cursa com a infecção primária, ele tem uma titulação muito grande de anticorpos produzido pela bactéria, né? E aí a gente percebe que quando faz a medicação correta, durante as doses corretas, faz direitinho, esse VDRL ele dá positivo, entretanto, numa titulação que cursa como cicatriz, que a gente chama embriológica, é cicatriz sorológica. Cicatriz sorológica. Então a gente tem que ter a Entendi. titulação para saber. Mas o mais específico e sensível é o FTABS, para a gente muitas vezes determinar uma sífilis que está numa fase mais latente, mais Uhum. terciária, né? Então a gente Ah, usa dessa entendi. forma mesmo. Mas o padrão ouro de exame de rotina, para, por exemplo, é pedido muito quando vai fazer. Quando a gente passa num emprego, né, naqueles testes que a gente vai fazer para admissão, admissional, é pedido o VDRL, né, porque ele cursa também com essa marca que ele pode dar essa cicatriz sorológica. Se a pessoa teve sífilis, ele dá positivo. E aí a gente consegue saber se tratou por essa titulação que ele dá. Os outros, a gente tem, por exemplo, o TPI, ou são outros mais menos usados, praticamente a gente não usa, porque atualmente a gente tem outro mais específico e sensível, que é o FTABS, que é o PCR.
específico de sífilis, que é um exame muito mais caro e quando às vezes existe dúvida para esses, aí é pedido. Mas a gente sabe que o FTABS ele é muito bom, tem uma especificidade maior. Entretanto, os PCRs vieram aí, essa nova tecnologia, para ter uma performance maior de diagnóstico. Aí é que eu explico, né, as reações não treponêmicas e treponêmicas, aí que mostrando que o VDR é não treponêmico, então por isso que tem ele é inespecífico, mas é fácil de fácil execução e baixo custo. E o FATBS é o mais sensível e também é extremamente mais caro quando comparado com o outro, né? Por isso que ele não é pedido rotineiramente, né? Tem que ter uma indicação mais específica para solicitar ele. Já o de toxoplasmose, o mais utilizado é a prova de anticorpos IgM e de imunofluorescência, IgM para ELISA, ou IgG. Então, sorologia de toxoplasmose é pedido IgM e IgG. Né? Então, são os dois exames mais solicitados atualmente. Tem uma grande especificidade e sensibilidade atualmente. Né? Então, são os mais utilizados. Né? Desde quando a gente pode, para ter especificamente aqui a doença em fase aguda, aí a gente vai ter o IgM positivo, né? E geralmente tem a contraprova, é feito ELISA seguido da imunofluorescência. Existem as contraprovas para se confirmar dessas duas técnicas de exames que são utilizados. Aí pode se usar a imunofluorescência e o ELISA, né? Que são métodos que são usados em biologia molecular e celular. Aí eles geralmente usam como contraprova. Então a gente tem eles dessa forma aqui. E o IgG é quando o paciente teve contato, geralmente, com especificamente com o parasito, né? Com o Toxoplasma gondii. Já da mononucleose, o mais utilizado atualmente é o IgM, também o IgG para EBV. É o mais usado, mais específico, mais sensível, quando comparado com esses dois testes que são mais ultrapassados, né? Que é o Punel e o teste de mancha de mononucleose. Então, o mais utilizado é esse aqui, né? Que a gente sabe que o agente etiológico da mononucleose infecciosa é o EBV, esse importante herpes vírus tipo 4, né? Então é o mais utilizado para saber. Dando sequência, tem a blastomicose, né? Então a gente tem para esse a sorologia também. Muitas vezes para a blastomicose, a sul-americana, né? A paracoccidioidemicose também chamada, o exame, muitas vezes quando tem a lesão presente, é mais fácil fazer por histopatologia. Mas quando os pacientes muitas vezes têm só doença pulmonar, sem ter lesão oral, por exemplo, a gente tem que lançar a mão dos anticorpos para a blastomicose. Aí é um exame de sangue que é solicitado quando a gente investiga apenas doença pulmonar e não tem doença oral. Se tem a doença oral, aí muitas vezes a biópsia de cavidade oral da lesão oral vai ser confirmatória, seguida, obviamente, da investigação de outros órgãos acometidos, né, principalmente o pulmão. Mas quando não tem a lesão oral e lesão pulmonar, apenas, né, evidenciada lá na radiografia, no raio-x de tórax, aí se pede os anticorpos de blastomicose. A gente vê também no sangue do paciente. Já para leishmaniose, praticamente a gente não tem casos aqui no Rio de Janeiro, mas outras regiões, como por exemplo o norte e nordeste, existem áreas endêmicas que têm muito diagnóstico, né, da leishmaniose, principalmente a visceral, né, a que acomete fígado, coração, praticamente esses órgãos, né? Há outro tipo de leishmaniose, que é a cutânea mucosa, que era muito comum na região de São Paulo, foi erradicada, praticamente a gente não tem mais casos, a gente cursa mais com o tipo de leishmaniose visceral, que é até muito mais grave. Então, para ele se pede-se vários exames aqui, vinculados, sendo que o padrão ouro vai ser o ELISA para leishmaniose, né, que é um exame bem já mais específico e mais sensível quando a gente pensa em leishmaniose para os pacientes. Para lesão oral, leishmaniose é quando geralmente a gente pensa na cutânea mucosa. E geralmente o padrão ouro vai ser também a biópsia vinculado. Mas quando a gente não consegue fechar o diagnóstico da leishmaniose cutânea mucosa, né, porque tem características muito
próprias, né? Aquela face de leão, a leontíase, né? Tem características, aquela úlcera na região do dorso do nariz, na região anterior do nariz, né? Tem características muito próprias. Mas quando a gente tem a dificuldade de diagnóstico para leishmaniose visceral, a gente solicita mais esse exame aqui, que é o ELISA. Logo depois a gente tem bastante utilizada, principalmente na rotina de odontologia, né, quando a gente muitas vezes vincula e tem sinais e sintomas, linfadenopatia, alterações de sangramento de gengiva, ou seja, quando o paciente tem uma clínica forte que a gente investiga doença propriamente dita, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a gente pode lançar mão é, de alguns exames para HIV, geralmente a gente solicita do tipo 1 e tipo 2. Vale lembrar que aqui na América Latina o HIV tipo 1 ele é mais prevalente, o 2 ele é mais próprio da Europa, e a gente sabe que o HIV-1, esse tipo 1, ele é muito mais fácil de tratamento. E muitas vezes os pacientes são muito encorajados a fazer o tratamento e não ter a co-infecção, porque geralmente eles podem contrair o 2, aí fica muitas vezes com um manejo muito mais difícil de tratamento, quando eles têm os dois subtipos, né? Mas o que a gente mais encontra aqui no Brasil, né, na América Latina de modo geral, é o tipo 1. E esses exames, tanto para o 1 e para o 2, são feitos pelo método direto e pelos métodos indiretos. Então, a gente tem os métodos diretos, que é a pesquisa do antígeno viral e a pesquisa de caracterização do vírus. Esse método direto praticamente não é mais utilizado, né, porque os métodos indiretos, através do sangue do paciente, ele consegue, de fato, constituir um diagnóstico logo nas primeiras semanas, né, de infecção do vírus. Então a gente tem, por exemplo, o ELISA, que a gente chama de quarta geração, que é um exame muito bom, muito específico, né, e geralmente quando os pacientes têm positivo para esse ELISA, 99,9% de chances para ter. Aí muitas vezes existem as contraprovas, aí faz imunofluorescência direta para esses pacientes. Né? Isso no teste rápido. Os testes rápidos aí de quarta geração. Mas muitas vezes, esses testes rápidos vai indicar se tem o subtipo 1 e 2. Hoje o Sistema Único de Saúde faz esses exames para as pessoas de um modo geral, né, para justamente ter de fato os diagnósticos e não ter a transmissibilidade da doença. Então, o mais usado é o ELISA. Mas para performance de tratamento, muitas vezes são pedidos exames mais robustos, que, por exemplo, é o Western blot, que já vai identificar as proteínas do vírus. Então, ele é muito mais utilizado quando o paciente já cursa com fase crônica da doença, ou para saber o estágio da doença, se ele produz aquelas proteínas, e de fato o médico vai poder analisar qual medicação vai ser usado. Muitas vezes, quando os pacientes tem o diagnóstico positivo, eles precisam fazer, por exemplo, exames de carga viral para ver se eles têm aderência na medicação. Né? E muitas vezes, quando não tem, aí se pede outro exame que eu não coloquei aqui, que é o de genotipagem. Aí eles vão ver a sensibilidade que cada subtipo de HIV tem para as medicações utilizadas. Geralmente as medicações mais são três medicações aqui no Brasil, é o esquema que a gente chama de 2 para 1, são os mais vinculados. Mas para diagnóstico específico, na suspeita, o que a gente vai pedir? Sorologia para HIV 1 e 2. Essa sorologia para HIV 1 e 2 já vem esses dois exames aqui, que é o ELISA e a imunofluorescência indireta. Né? Muitas vezes os pacientes, quando dá positivo na primeira amostra, quando eles vão coletar, geralmente eles são chamados para fazer uma segunda coleta, então eles já são orientados no laboratório para fazer isso. Mas quando eles vão para a testagem rápida, nas clínicas de saúde da família, ou quando tem as campanhas, o teste ELISA já é de quarta geração, que é o que é feito com a gotinha do dedo, né, que já é muito mais específico. Aí esse paciente é direcionado e são feitos exames mais específicos de carga viral, de quantificação de linfócitos, CD4, CD8, para saber a fase da doença que ele cursa, né? Por esses exames, a gente consegue saber quanto tempo de infecção a pessoa tem. Se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consegue saber pela titulação da carga viral,
né, que vai aparecer, e também pela quantificação de linfócitos CD4 e CD8. Então são exames bem legais, bem específicos, que a gente consegue saber o tempo que a pessoa foi infectada. E para finalizar, a gente tem aqui os exames para hepatite, né, para hepatites de um modo geral, hepatite A, B e C, que são as mais investigadas. Então a gente tem todos esses exames aqui. Esses aqui são esses de vermelho que eu coloquei, o HBS antígeno, o anti-HBS, o anti-HBE e o HBE antígeno, são exames específicos de hepatite B. Depois a gente tem, por exemplo, esses aqui, os anti-HV, IG, IgG e IgM, são para hepatites A, né, aqui vinculados. Ou quando a gente muitas vezes quer saber a fase da hepatite C, aí a gente pode também lançar a mão desse pool aqui de medicamentos. Aí vocês podem me perguntar, mas eu vou pedir tudo isso aqui para saber. Então, para hepatite B, o que é que eu vou pedir? Esses dois primeiros aqui. Porque eu sei se ele está com a doença aguda ou se ele foi imunizado. Então, são esses dois aqui. Esse aqui identifica se foi imunizado. Tanto que quando a gente faz as doses das vacinas para hepatite B, depois a gente tem que fazer a sorologia para ver se teve soroconversão. Então, a gente vê se teve titulação aumentada do anti-HBS, né, que é o HBS superfície. E para saber se tem hepatite de fato, aí a gente tem que fazer esse aqui, o HBS antígeno. Para saber o curso da hepatite, se o tratamento tem aderência, como é que está aquela fase de evolução das hepatites, aí são pedidos esses outros exames aqui de baixo. Né? Para A são esses aqui simples, mas vale lembrar que a maioria da população brasileira tem IgG positivo, né, porque teve contato, já teve hepatite uma vez na vida, mas o próprio sistema imune conseguiu combater. Né? Então, praticamente, os adultos não são vacinados, né, para hepatite A por conta disso, a não ser os pacientes com comorbidades, né? Aí eu lembro bem dos pacientes com imunocomprometidos, né? E aí a gente lembra dos oncológicos, dos pacientes com HIV, que são vacinados atualmente, porque para eles a reinfecção pode ser mais problemático. E aqui, por fim, a gente tem o para hepatite C, para ver toda a fase da doença, mas o que é pedido para diagnóstico inicial é o anti-HBC, que é esse aqui. Anti-HCV, desculpa, esse aqui. Então veja que são uma série de exames, geralmente o performance e para que eles são indicados cai muito em concurso. Visando isso, eu fiz essa tabelinha para vocês. Ó. Então aqui eu explico para vocês quando ele é solicitado, na fase da doença que ele é solicitado, para justamente a gente ter um entendimento melhor da indicação desses exames, né? Especificamente. Mas basicamente para a gente saber a titulação, para ver se conferiu imunidade ou cura da doença, para hepatite B é esse aqui que é pedido. Né? E o outro, o antígeno HBS antígeno, para saber se a pessoa tem a infecção pelo vírus naquele período mais recente, né? Mais tardio, digamos, né? Já tem uma hepatite mais crônica, né? Já está mais instalado. Então eu fiz essa tabelinha para que vocês pudessem fixar melhor a indicação. Mas vale lembrar que os dois mais pedidos são esses, para ver infecção crônica da doença e para ver imunização, o anti-HBS. Ok, gente? Tem alguma pergunta aqui? Sim, professor. E a